ensinava aos seus discípulos, dizendo: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo fazem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão do céu. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de trabalho. Elevemos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos e irmãos do plano espiritual. Que sejamos intuídos pelos nossos amigos protetores e que essas intuições nos alcancem os corações. Que sejamos envolvidos pelo amor de Jesus e que consigamos receber e absorver o melhor das lições que nos serão apresentadas. Pedimos que as águas em nossos lares sejam fluidificadas, tornadas vivas, e que toda energia contrária às nossas boas intenções seja ali colocada e neutralizada. Assim, pedimos licença para iniciarmos os nossos estudos. Assim seja. Pai seja nesta casa. Vou fazer hoje não uma reflexão e também não será um estudo propriamente. Hoje peço licença para fazer algumas leituras de textos que selecionei, todos baseados na nossa doutrina. Trago uma carta e alguns comentários sobre esta carta. Trago também algumas questões de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu quero, por isso, fazer um exercício de estudo sobre a nossa doutrina. Mas, antes de iniciarmos a leitura dessa carta e seus comentários, quero começar citando Humberto de Campos, logo no prefácio do livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Diz assim: é que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados, e eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. E é com esse pensamento de Humberto de Campos que venho apresentar esses textos para a nossa reflexão. Vamos então começar com a leitura de uma carta. Essa carta está na Revista Espírita, de julho de 1867. Kardec inicia assim: Epidemia da Ilha Maurício. Há alguns meses, uns dos nossos médiuns, o Sr. T., que frequentemente cai em sonambulismo espontâneo, sob a magnetização dos espíritos, nos disse que naquele momento a Ilha Maurício estava sendo devastada por uma terrível epidemia que dizimava a população. Esta previsão realizou-se
até com circunstâncias agravantes. Acabamos de receber de um dos nossos correspondentes da Ilha Maurício uma carta, datada de 8 de maio, da qual extraímos as passagens seguintes. Vários espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em termos proféticos, um flagelo destruidor prestes a nos fulminar. Tomamos essas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico. De repente, uma moléstia estranha irrompe nossa pobre ilha. Uma febre sem nome, que reveste todas as formas, começa suavemente, hipocritamente, depois aumenta e derruba a todos os que pode atingir. É agora uma verdadeira peste. Os médicos não a entendem. Até agora, nenhum dos que foram atingidos se curaram. São terríveis acessos que vos prostram e vos torturam durante 12 horas no mínimo, atacando, cada um por sua vez, cada órgão importante. Depois o mal cessa durante 1 ou 2 dias, deixando o doente acabrunhado até o próximo acesso. E assim se vai, mais ou menos rapidamente, para o termo fatal. Para mim, vejo em tudo isso um desses flagelos anunciados que devem retirar do mundo uma parte da geração presente e destinados a operar uma renovação tornada necessária. Vou dar-vos um exemplo das infâmias que aqui passam. O quinino, em dose muito forte, detém os acessos apenas por alguns dias. É o único específico capaz de interromper, pelo menos momentaneamente, os progressos da cruel moléstia que nos dizima. Os negociantes e os farmacêuticos o tinham em certa quantidade. Ele lhes custava cerca de 7 francos a onça. Ora, como esse remédio era forçosamente comprado por todo mundo, aqueles senhores aproveitaram a ocasião para elevar o preço da poção de um indivíduo, de 1 franco, preço ordinário, até 15 francos. Depois, o quinino veio a faltar, isto é, os que o tinham ou o recebiam pelo correio, o vendiam pelo preço fabuloso de 2,50 francos o grão, o retalho, e a 675 e 800 francos a onça no atacado. Numa poção entram pelo menos 30 grãos, totalizando 75 francos a poção. Assim, só os ricos podiam comprar, e aqueles negociantes viam com indiferença milhares de infelizes morrendo ao seu redor, por falta do dinheiro necessário para adquirir o medicamento. Que dizeis disto? É história. Ainda neste momento o quinino chega em quantidade. As farmácias o têm em abundância, mas não querem vender a dose por menos de 12,50 francos. Por isso os pobres morrem sempre, olhando desolados esse tesouro que não podem alcançar. Eu mesmo fui atingido pela epidemia e estou na 4ª recaída. Arruino-me com o quinino. Isto prolonga a minha existência, mas, como receio, se as recaídas continuarem, caro Senhor, palavra de honra, é muito provável que em pouco tempo terei o prazer de assistir como espírito às vossas sessões parisienses e nelas tomar parte, se Deus o permitir. Uma vez no mundo dos espíritos, estarei mais perto de vós e da sociedade do que estou na Ilha Maurício. Num pensamento transporto-me às vossas sessões, sem fadiga e sem temer o mau tempo. Aliás, não tenho o menor receio, eu vou-lo juro. Sou muito sinceramente espírita para isto. Todas as minhas precauções estão tomadas, e se vier a deixar este mundo, sereis avisado. Enquanto espero, caro Senhor, tende a bondade de pedir
aos meus irmãos da Sociedade Espírita que unam às suas as nossas preces pelas infelizes vítimas da epidemia, pobres espíritos muito materiais, na maioria, e cujo desprendimento deve ser penoso e longo. Oremos também por aqueles muito mais infelizes que, ao flagelo da moléstia, juntam o da desumanidade. Nosso pequeno grupo está disperso há 3 meses. Todos os membros foram mais ou menos atingidos, mas até agora nenhum morreu. Recebi, etc. Segue a carta. Aí vem o comentário de Kardec. É preciso ser espírita de verdade para encarar a morte com este sangue frio e essa indiferença, quando ela estende seus malefícios em redor de nós e quando se sentem os seus ataques. É que, em semelhante caso, a fé séria no futuro, tal qual só o Espiritismo pode dar, proporciona uma força moral que, ela mesma, é um poderoso preservativo, como foi dito a propósito da cólera, revista de 1868, em novembro. Isso não quer dizer que nas epidemias os espíritas sejam necessariamente poupados, mas, em tais casos, eles têm sido, até agora, os menos atingidos. É escusado dizer que se trata de espíritas de coração, e não dos que só o são em aparência. Os flagelos destruidores, que devem causar danos à humanidade, não sobre um ponto do globo, mas em toda parte, são em toda parte pressentidos pelos espíritos. A seguinte comunicação verbal e espontânea foi dada sobre o assunto, logo após a leitura da carta acima. Sociedade de Paris, 21 de junho de 1867. Médium Sr. Murim, em sonambulismo espontâneo. Avançar a hora marcada no grande e perpétuo relógio do infinito, a hora na qual vai começar a operar-se a transformação de vosso globo para o fazer gravitar rumo à perfeição. Muitas vezes vos foi dito que as mais terríveis flagelos dizimariam as populações. Não é preciso que tudo morra para se regenerar? Mas o que é isto? A morte não é senão a transformação da matéria. O espírito não morre, apenas muda de habitação. Observai e vereis começar a realização de todas essas previsões. Como são felizes aqueles que nessas terríveis provações foram tocados pela fé espírita sincera. Permanecem calmos no meio da tormenta, como um marinheiro aguerrido em meio à tempestade. Eu, neste momento, personalidade espiritual, muitas vezes sou acusado de brutalidade, de dureza e de insensibilidade pelas personalidades terrestres. É verdade, contemplo com calma todos esses flagelos destruidores, todos esses terríveis sofrimentos físicos. Sim, atravesso sem me comover todas essas planícies devastadas, jungadas de restos humanos. Mas se eu posso fazer, é que minha visão espiritual vai além desses sofrimentos e, antecipando-se ao futuro, ela se apoia no bem-estar geral que será consequência desses males passageiros para a geração futura, que vós mesmos, que fareis parte dessa geração e que, então, recolhereis os frutos que tiverdes semeados. Espírito de conjunto, olhando do alto de uma esfera onde habita, muitas vezes ele fala de si na terceira pessoa, seu olhar fica em branco. Entretanto, sua alma palpita, seu coração sangra em face de todas as misérias que a humanidade deve atravessar. Mas a visão espiritual repousa do outro lado do horizonte, contemplando o resultado que será sua consequência certa. A grande migração é útil e aproxima-se a hora em que deve efetuar-se. Ela já começa.
a quem será fatal ou proveitosa? Olhai bem, observadores, considerai os atos desses exploradores dos flagelos humanos, e distinguireis, mesmo com os olhos do corpo, os homens predestinados à decadência. Vede-os ávidos de honras, inflexíveis no ganho, presos, como sua vida, a todas as posses terrenas, e sofrendo 1000 mortes pela perda de uma parcela do que, entretanto, precisarão deixar. Como será terrível para eles a pena de talião, porquanto, no exílio que os espera, lhes recusarão um copo de água para estancar a sede. Olhai-os e neles reconhecereis, sob as riquezas que acumulam à custa dos infelizes, os futuros humanos decaídos. Considerai seus trabalhos, e vossa consciência vos dirá se esses trabalhos devem ser pagos lá no alto ou aqui embaixo. Olhai-os bem, homens de boa vontade, e vereis que o joio começa, desde essa terra, a ser separado do bom grão. Minha alma é forte e minha vontade é grande. Minha alma é forte porque sua força é o resultado de um trabalho coletivo de alma a alma. Minha vontade é grande porque tem como ponto de apoio a imensa coluna formada por todos os sentimentos de justiça e de bem, de amor e de caridade. Eis porque sou forte, eis porque sou calmo para olhar, eis porque seu coração, que bate quase a estourar em seu peito, não se comove. Se a decomposição é um instrumento necessário da transformação, assiste, ó minha alma, calma e impassível, a essa destruição. Em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 6º, da Lei de Destruição, vamos à questão 737, que fala sobre os flagelos destruidores. Pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Pergunta 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Resposta: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho, que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Pergunta: mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso? Seria justo isto? Resposta: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que persistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real.
esses os filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os soldados do que com os uniformes deles. Pergunta: mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser? E os espíritos respondem: se os considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Encerro as nossas leituras com o seguinte comentário de Kardec: venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Obrigado, Senhor, pelo banho espiritual que acabamos de receber, pelas lições que nos foram apresentadas. Que possamos, a partir de agora, fazer brilhar a nossa luz interior e que consigamos, através dos nossos exemplos, clarear e acender a luz de cada um que esteja próximo a nós. Que toda essa energia chegue a todos aqueles que estão presentes em nossas orações e também aqueles que têm os seus nomes e endereços em nossa casa espírita. Pedimos, Senhor, que torne vivas as águas em nossos lares e que nelas sejam colocadas todos os remédios, todos os eflúvios necessários ao refazimento do nosso corpo e do nosso espírito. Assim, pedimos licença para encerrarmos os nossos estudos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-me a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Graças a Deus.